Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um pós-jogo. Teclas Daniel na área. A partida está encerrando nesse momento lá no Morumbi, 48 minutos de jogo, 1-1, São Paulo e Cruzeiro. Um público de 37 mil guerreiros torcedores presentes no dia de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você vai comentando aqui embaixo se ainda é cedo ou não, tá? O São Paulo está correndo riscos de rebaixamento nesse ano? Você acha que ainda é cedo, ô Teclas? Não, ainda é cedo. Ô Teclas, estou preocupado. Quero o seu comentário aí, mano. Comenta aqui embaixo. Quero saber o que vocês acham, qual que é o sentimento de vocês aí, vendo mais um jogo horroroso do São Paulo no Morumbi, um time que não consegue ganhar. Mais um jogo, tendo dificuldades na criação mais uma vez, né? E o Luciano hoje foi de novo aquele meia, né? E saiu já logo no intervalo, pelo menos acertaram nesse quesito, né? Vai comentando aí, quero saber o que você acha, se ainda é cedo ou não falar de rebaixamento, porque eu fico preocupado, um time que não consegue ganhar, não consegue fazer gols, 3 jogos, 3 empates, eu já fico preocupado. É um brasileiro que é muito perigoso, né? Sobe o like também, a sua inscrição, que é muito importante para o nosso crescimento. Vamos repercutir também aqui sobre o Zubeldia, se ele vai ficar ainda no São Paulo, porque tem notícia e vamos trazer essa informação aqui para vocês. Enquanto você vai comentando, subindo o like e a sua inscrição no canal, eu quero apresentar para vocês aqui, ó, 2 itens que eu acabei recebendo aqui, ó, do Gotuns, que são os novos colecionáveis do São Paulo, edição aí de 1992, né, os craques do São Paulo aí. Esse aqui é o Raí, rapaziada. Bonequinhos, ó, lindos demais, e você encontra lá no Gotuns. Eu vou deixar para vocês o link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Junto com o cupom também, então um cupom promocional para você ganhar um desconto. Eu tenho aqui também o Zete, rapaziada, olha só que bacana, ó. Cara, são produtos lindíssimos, de muita qualidade, e certamente você que é fã do Zete, do Raí, né, e curte produtos licenciados, tá? É do São Paulo aqui, a licenciada do São Paulo, recomendo para vocês. E tem o Cafu, que eles estão também lá em breve para fazer o lançamento, e depois vão surgindo novos ídolos, tá, rapaziada? Então não para por aí, por enquanto é o Raí, o Zete, o Cafu tá chegando e também vai ter novos ídolos chegando lá para você colecionar. E, cara, vale muito a pena você ter esses itens aqui, tá? E tem um cupom legal aí, SPFC10, para você ganhar um super desconto lá no site do Gotuns. Rapaziada, vamos lá, finalzinho de jogo, 50 minutos e 50 segundos. Tem mais 1 minutinho, né, de acréscimo aí ainda de jogo, né? O jogo muito fraco do São Paulo, um jogo preocupante, primeiro tempo de dar sono. Confesso para vocês que eu até cochilei, de verdade, não é mentira, tá? Não tô falando isso só para tentar simbolizar o que foi o jogo. Não, eu dormi, de verdade. Eu tomei um café na hora do jogo ali, tomei um café e no decorrer do jogo eu consegui dormir, cara. Vendo esse jogo horrível do São Paulo. É inacreditável. E ontem teve uma reunião com jogadores, torcedores, treinador, né? Teve lá a organizada, foi lá fazer uma reunião no CT ontem e não adiantou nada, né? Olhando o futebol patético do São Paulo hoje, mais uma vez, não adiantou absolutamente nada essa conversa, esse papo. Parece que ficou até pior, né? Porque a gente esperava uma postura melhor do São Paulo. São Paulo fez um bom primeiro tempo contra o Alianza Lima e hoje o São Paulo não fez, eu acho que nem 5% daquele jogo do meio de semana. É inacreditável a forma que o São Paulo jogou hoje, um futebol muito fraco que preocupa a todos nós para o decorrer da temporada. Jogo encerrado, acabou, mais um empate, né? A gente vê o reflexo do público, né, rapaziada? 37 mil torcedores em um domingão, 5h30 da tarde, onde o torcedor talvez poderia ir para o jogo, né, em peso e tal. E isso é culpa do próprio São Paulo, né? Própria diretoria que não faz nenhum incentivo, um pacote nem nada ali para vender ingressos. Cara, e o momento do time também, né? Um momento muito ruim. E os caras lá dentro do São Paulo, o marketing também nem se costa para tentar mudar isso, né? E ontem eu trouxe para vocês no vídeo que o São Paulo nem soltou a parcial de venda de ingressos, porque estava fraco. E quando tá fraco, eles não falam quanto que vendeu, não falam, né?
Então tá aí, né? Mas um público que não é muito normal nosso, né? Do torcedor São Paulino. Um jogo como hoje era para pelo menos pegar uns 45 mil, mais ou menos, né? Mas mesmo assim, se a gente for olhar o futebol do São Paulo hoje, foi um público até bom, né? Vamos lá, o primeiro tempo não tem nada para falar, né? Primeiro tempo horroroso, o que podemos falar é da escalação. Ele tirou, né, o Ferrarese, que vinha bem, o Zubeldia, para colocar o Juan Tressoldi, que fez um jogo horroroso contra o Alianza Lima. Não deu para entender muito bem essa opção, né, do treinador por sacar o Ferrarese, mas o Juan Tressoldi hoje não comprometeu, fez até um jogo ok nesse domingo, né? E bancou de novo o Luciano como titular, é algo que eu não entendo até agora o motivo, o porquê os caras insistem com o Luciano como meia que não faz nada e saiu no intervalo de forma merecida, porque é um a menos, né? Então, primeiro tempo não tem muito o que falar, o Ferreirinha se expõe em alguns momentos ali, mas nada demais, né? Deu São Paulo fez as alterações, segundo tempo aí, né, cara? Ele tirou o Alisson e o Luciano, o auxiliar do Zubeldia tirou o Alisson e o Luciano. Eu, sinceramente, não tiraria o Alisson, tá? Não tiraria. Não vi motivos para tirar ele. E o Alisson quase não sai assim, né? Daí foi até comentado na transmissão do Sport TV que estava tudo ok com o Alisson e foi opção dos caras lá do Zubeldia em tirar o Alisson. Não entendi muito bem, tinha cartão amarelo, mas não vejo sentido sacar o jogador só porque tem um amarelo. É um jogo que nem estava pegado, um jogo que estava de boa, né? Daí o Bobadilla entrou, que não jogava há muito tempo, né? O Bobadilla faz tempo que não entra em jogo do São Paulo e hoje entrou. E ele entrou com o Alves no lugar do Luciano, né? O Alves também ainda é cedo para falar do moleque, tem que ter mais calma, né? O torcedor não pode sair criticando o moleque assim tão cedo, mas na minha visão, tá? Tentem separar isso, tá? Não é crítica, estou avaliando o jogo. Na minha visão, ele não fez um bom jogo. Para mim, ele não aproveitou esses 45 minutos que ele teve no jogo de hoje aí contra o Cruzeiro. Daí o São Paulo fez um gol já um pouco ali no início do segundo tempo, uma boa jogada pela direita, o Lucas Ferreira carregando a bola. Esse sim, para mim, fez um jogo legal hoje. Daí tocou para o Cedric, que fez um bom cruzamento, e o Ferreirinha no contrapé do Cássio ali cabeceou muito bem e abriu o placar para o São Paulo 1-0. O São Paulo não conseguiu sustentar muito tempo o resultado, né? Deu uma bola ali na área, o Bobadilla marcando ali o Caio Jorge, moscando, né? E o Rafael toma um gol debaixo das pernas. O Rafael hoje, pelo que eu tava vendo do jogo, ele tava, eu acho que sem vontade, cara. O Rafael hoje eu vi que ele tava no mundo da lua hoje. Desligado, sem vontade. Você não vê nenhuma vontade do Rafael. E depois o São Paulo tomou... Foi antes do gol, né? Antes do gol, se não tiver ganhado antes do gol. O São Paulo tomou uma bola na trave. Uma cabeçada também, né? Não chegou a ser literalmente no contrapé do Rafael, mas olhando pelo ângulo de trás, dava para ele esticar o braço e tentar pegar aquela bola. Ele tentou tirar com o olho. E ele ficou olhando, a bola pegou na trave, quase entra, quase toma um gol bobo. E dava para pegar aquela bola. Dava para pegar. Então o Rafael hoje para mim estava displicente, desligado no jogo. Eu senti isso com... Eu juro para vocês, cara, eu senti que ele estava assim antes de tomar gol. Antes da bola na trave. Eu falei assim, mano, o Rafael tá meio estranho, né, mano? Ele geralmente demora pra ir pro bola e tal, mas eu falei assim, cara, não tá legal o Rafael hoje, mano. O Rafael tá estranho. Daí vai lá, toma um gol debaixo das pernas e fica olhando uma bola bater na trave. Então, um goleiro do tamanho do São Paulo não pode ter esse tipo de atitude, né? E não pode tomar um peru igual tomou hoje, um jogo difícil do São Paulo. Daí depois entrou o Rian Francisco, né? Quem mais entrou depois? Acho que só isso. Essa foi a única alteração, né? Acho que morreu com alterações aí. Eu não tô lembrado de outras alterações agora. Vou até puxar aqui. Eu acho que o auxiliar do Zubeldia, ele não gosta muito de alterar, né? Fiquei até surpreso quando ele mudou ali no... Quando ele mudou no intervalo, né? Fiquei até surpreso. Oh, mexeu rápido, né? Mexeu rapidinho hoje. Fiquei até surpreso. Eu acho que ele poderia ter feito mais alterações. Exatamente, cara. Ele não tirou mais ninguém depois, né? Ele só tirou o Ferreirinha e colocou o Rian Francisco. Poderia talvez colocar um... Ah, não, colocou o Wendel também, né?
Ele colocou o Wendel no jogo de hoje, né? O Wendel tá esquecendo, trocou pelo Enzo Dias, né? Talvez ele poderia ter colocado o Henrique Carmo, que era um jogador ali um pouco mais de velocidade, né? Não colocou o Henrique Carmo no jogo, né? Mas nem era relacionado direito, né? Era querer demais o Henrique Carmo hoje. Galera, jogo fraquíssimo, cara. Vamos para as notas aí, tem nem muito o que falar para vocês. O Zubeldia, ele vai ser mantido como treinador, tá? Isso é informação. Antes do jogo, horas antes do jogo, o Eduardo Afonso, ele foi fazer uma entrevista com Belmonte, o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte. Daí o Belmonte falou que ele tá mantido. Independentemente do resultado, se o Zubeldia tá mantido, será o treinador do São Paulo no jogo contra o Santos, né? E tipo bancando, né? Ele vai descer da delegação do ônibus com a gente. Ele vai assumir o São Paulo contra o Botafogo. Então ele batendo o peito que o Zubeldia é o treinador de São Paulo. Independentemente do resultado de hoje. Ele nem sabia que ia ficar 1-1. Ele falou que acreditava que o São Paulo poderia ganhar o jogo hoje, mesmo com os desfalques, né? Mas o São Paulo não conseguiu ganhar e não fez um bom jogo, tá? Mas está mantido. Para quem quer a saída do Zubeldia, vai criar uma expectativa nessa semana aí, porque vai ter muitos lugares que vão soltar, mas dessa vez o Belmonte, eu acho que ele não seria tão burro assim, diante do jogo, conceder uma entrevista exclusiva para bancar o treinador, antes do jogo. O São Paulo tem a intenção de continuar com o Zubeldia ainda. Ele já cometeu alguns erros, né? Bancou, caiu Paulista e tal, mas eu acho que dessa vez ele não seria tão burro a esse ponto de dar uma entrevista e depois demitir o cara. Tá? Então vai ser mantido aí, os caras estão satisfeitos, falou que ele faz um bom trabalho, né? Isso tudo da boca para fora, né? Vamos para as notas aí, porque bom trabalho não tem nada não. O Rafael, cara, nota 0, mano. Totalmente desligado no jogo, sem vontade. Ô, Rafael, o dia que você tiver sem vontade de jogar futebol, você avisa os caras, você, mano, hoje eu não tô afim não. Coloca o Jandrei. Hoje eu preferia ver o Jandrei. O Jandrei, se tivesse no gol do São Paulo hoje, a gente ganhava o jogo. Pra você ver a situação que tava o Rafael, irmão. Totalmente desligado no jogo, sem vontade. Cédric Soares fez um bom jogo pra mim. Desculpa, pessoal, ainda tô ruim da garganta, tá? Ainda tô forçando, falando muito. O Cédric Soares fica com nota 7,5 pro jogo de hoje. Luciano, fez nada. Nota 0, mano. Dá nota pro Luciano. Que nota que eu vou dar pro Luciano? Não jogou nada, irmão. Nota 0. O Ferreirinha, né? Obrigado, Neto, que ressurgiu o Ferreirinha, né? O Neto ressurgiu o Ferreirinha, que não tava jogando nada. Daí falou que o Ferreirinha não faria 10 gols no ano. Não tinha feito nenhum, já fez 3. Então, esses 3 gols que o Ferreirinha fez, graças ao Neto, que deu uma vida, né? Colocou o espírito no Ferreirinha ali para tentar alguma coisa. E tentou de novo hoje, fez um gol. Fica com uma nota 7,5 o Ferreirinha. O Enzo Dias fica com uma nota 7. O André Silva, para mim, não aproveitou bem a chance, mas também a bola não chega pro cara, né? Jogou como 9 ali, mas a bola não chega. Vai passar fome qualquer jogador que jogar ali com o Luciano como meia. Mas um jogo fraquíssimo do André Silva, para mim, fica com uma nota 2. O Marcos Antônio fez um jogo ok hoje, nota 6,5. O André Souza, eu gostei até hoje da atuação dele. O último jogo não foi bem, hoje fica com uma nota 6,5 também. O Alisson com uma nota 6, Alan Franco nota 6,5. E o Lucas Ferreira da base, eu vou deixar para ele uma nota 7. Gostei da postura dele de novo, tentando jogar. Foi bastante legal. O Wendel, né, que é o Claudinho e Bochecha, né, cara, não mostrou para que veio pro São Paulo ainda, né, cara? Mas fica sem nota aí, jogou pouco. Bobadilha, o gol foi em cima dele, por isso nota 0. É outro que também entra com cara de choro, entra desligado. Pô, mas se você colocar hoje em dia, tá? Pegando o jogo de hoje, Rafael, Bobadilha e Caleri, se você coloca um do lado do outro, você fala assim, mano, esses caras aqui estão com algum problema. Esses caras aqui não estão tão bem, né? Pô, vai lá com a psicóloga, troca uma ideia, o que tá acontecendo? Né? Você vê a cara dos três, o semblante dos três, tem alguma coisa errada. É impressionante, cara. É impressionante. Nota 0 pro Bobadilha, cara. O gol foi em cima dele.
E o outro que entrou, o Rian Francisco, também pouco apareceu ali no jogo, demorou para fazer a alteração, né? O auxiliar do Zubeldia é para ter colocado o Rian Francisco bem antes e demorou. E o Alves, cara, o Alves, rapaziada, foi ele que eu falei que não aproveitou, né? Não aproveitou muito bem a chance, não, cara. Não aproveitou, vou deixar para ele hoje uma nota. Chama nota 5, passando um pano aí para ele, tá? Mas, cara, eu tô preocupado pro decorrer da temporada aí. O São Paulo não pretende demitir o Zubeldia. E se continuar assim, cara, olha, o próximo jogo é Botafogo, né? Se não tiver enganado agora, Botafogo. Lá. Você acha que ganha? Olhando o futebol que o São Paulo tá aí, não deve ter a volta do Lucas, não deve ter a volta do Oscar, até lá a gente vai passar sufoco, né? Infelizmente. Mas tá aí, esse é o pós-jogo, não tem muito o que falar não de mais um jogo horroroso, ainda mais depois de saber que o treinador é mantido, vai ser bancado aí pela diretoria. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a partir de agora, tudo que acontecer no futebol do São Paulo ali no campo, é a diretoria, irmão. Porque os caras estão batendo no peito, tá vendo a merda acontecer e tá bancando o treinador. Então, diretoria, senhor Júlio Casares, é de sua responsabilidade, Casares, você manter esse treinador. Senhor Carlos Belmonte, Muricy, você também, tá, Muricy? É ídolo e tudo mais, mas também tem que assumir sua responsabilidade, tá? Porque o que acontecer com o São Paulo no futuro, de negativo, é responsabilidade de todos vocês, porque vocês estão bancando. O negócio não tá legal desde o ano passado. Desde o ano passado, muita gente ainda não tinha caído na real, hoje já tá vendo uma outra realidade e vocês estão bancando. Vocês que mandam aí no São Paulo. Então a responsabilidade são toda de vocês aí. Se o São Paulo sofrer em mais um campeonato, perder jogo absurdo, a culpa é de vocês que tá bancando esse treinador que todo mundo já percebeu que é fraquíssimo. Tá? Esse é o pós-jogo, rapaziada. Um abraço aí, valeu.